Boa noite, a paz seja com todos. Eu quero ler com vocês hoje uma palavra que está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, do verso 16 ao 32. É a parábola do filho pródigo, e diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? E levantando-se, disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Esta palavra, Jesus mostra o problema daquele que se afasta do Pai. Tem muita gente que se afasta de Deus, que vai embora. Diz aqui que ele conta essa parábola, diz: um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo chegou e disse: Pai, dá-me a parte da fazenda, reparte, me dá a minha herança, a minha parte da fazenda. E o pai deu a ele a parte que lhe pertencia. E ele vai para uma terra distante, gasta tudo que tem, esbanja tudo, e passa a passar até fome depois que ele gastou tudo, porque vem uma grande fome, uma escassez naquela terra para onde ele foi, não havia comida, e ele começa a passar fome. E aí ele vai, consegue um emprego de tratador de porcos, cuidador de porcos, que para o judeu isso era a pior coisa que um judeu podia fazer, era cuidar de porcos, porque para os judeus o porco era tido como um animal imundo. E ele agora vai cuidar dos porcos e fica desejando comer a comida dos porcos.
e nem isso lhe davam. Mas nessa história diz aqui uma coisa, que aquele filho, aquele rapaz, quando ele vê a situação em que ele chegou, ele lembra-se da casa do pai. Ele lembra que quando ele estava com o pai não tinha falta de nada. Ele lembra que na casa do pai até os empregados tinham uma vida muito boa. Todos tinham abundância de pão, todos viviam bem. E ele se arrepende. E aqui está a chave para aquele que quer voltar para o pai. É se arrepender. Esse rapaz, ele se arrepende. Ele cai em si, se arrepende. E ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome. Então ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei perante o céu e perante ti. E diz: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. E aqui ele toma uma atitude de voltar para a casa do pai. Ele se levanta e volta, e começa a andar de volta para a casa do pai. E quando ele vem vindo ao longe, o pai o olha e vê aquele vulto cheio de andrajos, maltrapilho, todo sujo, que vinha pelo caminho. E o pai reconhece que era o seu filho. E diz aqui que o seu pai viu de longe, moveu-se de íntima compaixão e correndo, vai, abraça, lançou-se ao pescoço e o beijou. Ele o abraça e o beija. Então ele diz, o filho diz para o pai, confessa o seu pecado. Ele diz: olha, pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele diz aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, ponde um anel na mão e sapato para os pés. Ele estava com a roupa toda rasgada, sapato todo ruído. E o pai ainda diz: trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos. O pai faz um churrasco, uma festa, com música, com danças. E ele diz assim: porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Porque quem vai embora, quem vira as costas para o pai, quem vira as costas para Deus, se perde, morre. Não é verdade? Mas aqui, este homem, este pai, que aqui nessa palavra significa Deus, não é? É como Deus nos trata. Ele olha para ele: porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A palavra de Deus diz que há alegria por um pecador que se arrepende. Quando alguém que se desviou do caminho, alguém que foi embora, se arrepende e volta arrependido, há alegria no céu, há festa. E ele diz aqui que havia festa, ouviu música e danças, e um churrasco, uma grande festa. E diz aqui também que mais tarde vai chegando o filho que vinha vindo do trabalho, da fazenda, e ele vê a música, vê as danças, ele vê o barulho, e de repente ele chama um dos empregados e pergunta: o que é que está acontecendo? E o empregado disse: olha, veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Interessante que aquele irmão, ele não ficou contente que o seu irmão voltou. Mas ele estava chateado, ele ficou revoltado, ele não queria nem entrar na festa. E quando o pai sai lá para conversar com ele, o pai, saindo, ele insistia com ele, mas ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aí o pai disse para ele: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Muitas vezes nós não reconhecemos aquilo que temos em Deus, não é verdade? Todas as minhas coisas são tuas, disse o pai. Tudo que eu tenho é teu, né? Mas era justo se alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Assim é que Deus, ele espera que todo aquele que se desviou do caminho, todo aquele que foi embora, deixou a casa do Pai, que ele volte. O Pai aguarda com esperança, com misericórdia, aquele que se arrepende e volta, né? O filho pródigo teve uma decisão sábia. Ele se arrependeu, tomou o caminho de volta, volta para o Pai, e ali ele encontra a misericórdia, ele encontra o amor, ele encontra o carinho de um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. Se você um dia deixou o caminho, se você um dia saiu da casa do Pai, volta para o lar, volta para Deus, se arrependa, porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso, e Ele está pronto a perdoar aquele que se arrepende sinceramente, aquele que volta atrás dos seus maus caminhos e realmente volta para a casa do Pai arrependido. Ele encontra misericórdia, porque aquele que se arrepende e deixa o pecado, encontra misericórdia em Deus. Que Deus te abençoe a você, Deus abençoe a sua família, o seu lar, e compartilhe esse vídeo com alguém que deixou a casa do Pai, com alguém que foi embora, que ele possa voltar, que ele possa saber que há perdão, há misericórdia em Deus. Que Deus te abençoe a você, a sua família e a todos os seus, em nome de Jesus. Amém.